Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo de número 4, aos Romanos 4. Nós iremos ler os versos 24 e 25. E vamos seguir para o capítulo 5 e lermos os versículos 1 e 2. É a continuidade natural do texto, que originalmente não tinha capítulos e versículos quando escrito, era uma carta. Então, Romanos 4, 24, 25, Romanos 5, 1 e 2, diz assim: mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Podeis assentar. Dominicalmente, irmãos, eu prego aqui nesta igreja mensagem evangelística. Acredito que o tema que eu mais falo é o da justificação pela graça mediante a fé. E como isso é interessante, imaginem, às vezes nem eu mesmo paro para pensar, mas de repente eu olho para trás e penso em quantas mensagens já preguei sobre esse mesmo tema. E como de alguma maneira, sendo a mesma mensagem, ela foi diferente. Ela disse alguma coisa que na outra não havia sido dita. Como a Escritura, as verdades que ela traz, são como um poço profundo e inesgotável, porque sempre nos permite dizer o velho de uma maneira nova, o antigo, em algum aspecto que talvez para nós passou desapercebido. Nessa noite eu gostaria de falar da justificação pela fé por uma ótica que eu aprendi, particularmente com a literatura dos puritanos. E vamos procurar ver um outro aspecto da doutrina da justificação pela fé. Observem aqui no verso 24, vamos começar entendendo-a nos seus termos, para depois vermos em que consideração iremos examiná-la. Aqui em Romanos 4, 24 diz: também por nós, a quem será tomado em conta. Essa expressão é muito interessante para nós. Há uma justiça que é tomada em conta a favor daqueles que creem. Logo, essa justiça não lhes é inerente. Não se trata de uma justiça própria, uma justiça que procede das obras, que procede da lei. A Bíblia diz que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante de Deus, porque o que vem pela lei, Romanos 3, é apenas o pleno conhecimento do pecado. A lei diagnostica, mas ela está enferma no sentido de estar fraca para nos salvar, não porque haja algo errado nela, ela é santa, justa e boa, mas porque há algo errado em nós. Somos carnais, diz Paulo aos Romanos 7, vendidos sob o pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não temos justiça própria para apresentar a Deus. Na carta aos Filipenses, Paulo diz: eu não tenho justiça minha própria, que procede da lei. Eu tenho a justiça que vem de Deus, pela fé, uma justiça que vem de fora. Aos Efésios 2, 8, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e segue: isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, ela não
vem de nós, é algo que vem de fora, nos é alguma coisa atribuída. É a tônica da carta aos Romanos, a justiça imputada, a justiça atribuída. Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. A Bíblia mostra que se nós fôssemos justificados por obras, isso seria recompensa. Mas a justificação é por graça, porque ela não é devida às nossas obras. As nossas obras seria devida à condenação. É uma justiça imputada. Aquele que não pratica, não tem obras, mas crê em Deus que justifica o pecador, a sua fé, ou o conteúdo da sua fé, que é Cristo. A sua fé, ou o conteúdo da sua fé, que é Cristo, que Ele fez na cruz, é imputado como justiça. Então a justiça pela qual somos justificados não nos é inerente, não procedeu de nós, não é fruto de nossas obras. É-nos atribuída pela fé, é a justiça de Cristo. Entendam, o Verbo que é Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, consubstancial ao Pai, um com o Pai, Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez homem, de uma maneira que ele não se incluísse numa linhagem adâmica. Da outra sorte, ele estaria sob a maldição que veio pelo pecado de Adão a seus descendentes. O Espírito Santo fez o corpo de Jesus Cristo no ventre de Maria. Ele não nasceu enquanto homem de concepção natural, mas era verdadeiramente homem. E Jesus, enquanto homem, mas não homem caído, não homem sob os efeitos da queda de Adão, foi tentado, como Adão antes da queda, em inocência, sem natureza caída, foi tentado. Mas Adão desobedeceu, Jesus venceu a tentação. O Pai disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, portanto, tinha justiça que procede da lei. Ele cumpriu a lei na inteireza. Ele disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Ele veio ser um homem perfeito, ele veio ser o homem cumpridor da lei. Mas ele deixou de lado a sua justiça, aquela procedente de sua retidão, de sua vida santa e perfeita, e tomou livremente sobre si os nossos pecados. A expressão sobre si é elucidativa. Ele não tomou os nossos pecados em si, ele não se tornou cúmplice dos nossos pecados. Ele os levou sobre si, os nossos pecados foram imputados a eles, atribuídos a ele, como se ele os tivesse praticado, mas não os praticou. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. Ao madeiro. A Bíblia diz que era como se os nossos pecados imputados a Cristo estivessem sendo considerados como estando no corpo de Jesus. Por isso que a Escritura diz que ele, manifestado na carne, foi justificado em espírito, quer dizer, no seu espírito, na sua vida interior, ele não tinha mácula. No seu espírito ele estava justificado, mas em seu corpo ele recebeu a imputação dos nossos pecados. Lá na epístola de Pedro, nós temos algo sobre isso. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados.
Eu quero que você atente para esta primeira parte, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que o corpo de Jesus era como o véu que foi rasgado. Nós temos agora acesso ao Pai por um novo caminho, diz o autor da carta aos Hebreus, pelo véu da carne de Jesus. Lembremos-nos de que no templo dos judeus, o véu representava a separação entre o homem e Deus. E quando Jesus disse, está consumado, este véu rasgou de alto a baixo, indicando que os pecados haviam sido destruídos, que a muralha de separação tinha sido destruída, que o canal agora estava aberto para Deus. E a Bíblia diz que a carne de Jesus era como se fora o véu. Ele rasgou o véu, ele rasgou a sua carne pelas suas pisaduras no seu corpo. Fomos sarados. Portanto, ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. Ele fez isso para que houvesse uma permuta, para que, se os nossos pecados fossem a ele imputados, também a sua justiça fosse imputada a nós. Ele levou os nossos pecados para que nós pudéssemos levar a sua justiça. Ele expiou a nossa culpa para em seguida atribuir a nós os seus privilégios diante de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ele destruiu o pecado na sua carne. Aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 1, diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós, note, na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. O pecado foi destruído em seu corpo, flagelado na cruz do Calvário. Justificação, meus amados irmãos, na Bíblia é um termo forense. Não significa a pessoa ser tornada justa, significa a pessoa ser absolvida num tribunal. Quem é acusado pode num tribunal ser justificado, isto é, inocentado ou condenado. Justificação é um termo que está em oposição à condenação. Jesus condenou o pecado em sua carne, a Bíblia diz isso na carta aos Romanos. É como se lá na cruz ele estivesse recebendo condenação que era para nós, para que nós pudéssemos ser absolvidos pelos seus méritos, pela sua justiça. O que era nosso ele levou para que nós levássemos o que era dele. Isso é o sentido de justificação. O Evangelho é a boa notícia que Deus está disposto a perdoar os pecados, considerá-los já destruídos na cruz, pagos no sangue vertido de Cristo, e Deus está disposto a enxergar pessoas com a justiça de Jesus, com a retidão de Jesus. Mas se estas pessoas se arrependerem dos seus pecados, se essas pessoas em contrição e arrependimento reconhecerem que eram culpadas, que são culpadas, que merecem o juízo, que seus atos, escolhas e transgressões são coisas miseráveis, se elas, portanto, lamentarem sua condição e se arrependerem da forma como têm vivido e confiarem que Jesus Cristo naquela cruz expiou a culpa, e confiarem que através de Jesus Cristo elas são justificadas, e o invocarem como Salvador, o chamarem para que Ele seja para elas a justiça diante de Deus, para que Deus as possa enxergar através da justiça de Cristo. Agora observemos lá o texto de Romanos novamente, onde nós começamos tudo. Romanos então diz no capítulo 4, verso 24: mas também por nós a quem será tomado em conta. Ou seja,
O que Jesus Cristo fez será tomado em conta para nós, a favor de nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Veja como justificação tem a ver com ser absolvido. Tendo sido, pois, justificados pela fé, note a linguagem no passado. Justificação não é um processo em andamento, como imaginam os católicos. Não é um processo pelo qual a pessoa está sendo aperfeiçoada e tornada justa, de maneira que se chegar ao céu será por mérito. Não. A justificação para o que creu aconteceu no dia em que ele creu. Tendo sido, pois, justificados, temos agora paz com Deus. O que a justificação garante é que já não há mais acusação contra nós subsistindo diante de Deus. É que Deus não está mais na iminência de nos condenar, Ele já nos absolveu. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o versículo 2 mostra que esta fé não é o mero acreditar que as pessoas professam. Porque diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A fé se agarra a essa graça da justificação, na qual estamos firmes. A fé dá uma firmeza na graça, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A fé se alimenta da esperança da glória de Deus. Esta fé é uma confiança firme, que se agarra à graça de Deus, se prende a ela, dá por seguro o céu, e se maravilha, e se entusiasma pela expectativa de um dia estar com Jesus lá no céu. Por isso que Paulo diz na carta aos Filipenses, que ele perdeu todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ele fala, meu Senhor. A fé, portanto, é uma fé que celebra o perdão, é uma fé que vive na expectativa do céu. Logo, por meio desta fé que se agarra e se prende na graça, o crente não vai viver mais como antes. Essa fé não vai ser um apêndice da nossa vida, ou um capítulo dentro da nossa vida, mas o centro de tudo. O justo viverá pela fé. A fé modela uma maneira de viver. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Uma maneira de andar, de se movimentar, uma maneira de estar no mundo, é através da fé no Senhor Jesus Cristo. Mas o versículo 25 faz alguma associação da ressurreição de Jesus com a justificação, e é isso que eu quero colocar hoje com maior ênfase. Diz assim, o qual Jesus por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Veja que coisa interessante, irmãos. A Bíblia fala no Velho Testamento acerca do servo sofredor, que é o Messias, que morreria pelos nossos pecados, dando a entender que ele também seria justificado. Alguém pergunta, por que Jesus precisaria de justificação se ele já era justo? Por que precisaria de absolvição se nele não havia pecado? Mas entendam, Jesus não tinha pecado, mas ele tomou sobre si os nossos pecados. Lá naquela cruz, não por causa do que ele era, mas por causa do que ele levava, ele ali tornou-se alguém sobre quem pairava condenação. Jesus ali, por causa do que levava, não de quem era, por causa do que nós somos, que ele tomou sobre si, ele ali era indiretamente merecedor. Merecedor não por ele, merecedor em função do que representava, da condenação. Mas Jesus Cristo creu. Escute o que eu estou dizendo. Enquanto homem, estou falando nele enquanto homem. Ele creu na eficácia do seu sacrifício. Ele creu que o seu sacrifício seria aceito pelo Pai. Ele creu que através de seu sacrifício vidas seriam salvas.
E através dessa sua fé, Deus o ressuscitou enquanto homem. E ao ressuscitá-lo, como na cruz ele já tinha deixado os nossos pecados, Deus o ressuscitou com a justiça que ele tinha deixado de lado, a sua própria. É como se a justiça que ele tivesse deixado de lado, a da sua obediência, ele deixou de lado quando tomou os nossos pecados, ela voltasse a ele, fosse novamente imputada a ele. Quando ele ressuscitou, ele retomou a sua justiça, porque os nossos pecados tinham sido destruídos na cruz. Então nós vamos ver algumas passagens do Velho Testamento que falam de o Messias, através da fé. Veja só, através da fé, ele portanto é o nosso modelo, ter sido justificado através da ressurreição. O ato pelo qual Deus ressuscita Jesus é o ato pelo qual Deus recebe a fé de Jesus Cristo lá na cruz, onde ele sofria, acreditando que aquele era o plano de Deus, acreditando que o seu sacrifício era eficaz, que no seu sangue os pecados estavam sendo expiados, que vidas seriam salvas através daquele sacrifício. E quando Deus o ressuscita, Deus reestabelece a sua retidão que ele deixou de lado quando foi para a cruz. E assim é através do Cristo justo que está diante de Deus que Deus nos enxerga, por meio da sua justiça. Jesus é exemplo para nós em tudo, até na justificação pela fé. Vamos ver aqui algumas passagens do Velho Testamento. O Salmo de número 22 é um salmo messiânico. O Novo Testamento o atribui a Jesus. O verso 1 do Salmo 22 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Todos aqui estão a lembrar-se desse texto, porque Jesus disse estas palavras lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Tem gente que pensa que Jesus ali estava perdido e confuso. Na verdade, ele estava citando um versículo da Bíblia, seguro. Ele estava citando um texto para dizer o que estava sendo cumprido naquele momento. E o curioso é que o final deste salmo é vitória. Ele citou o primeiro versículo para proclamar que a vitória também viria. Ele citou Deus meu, por que me desamparaste, para dizer daqui a pouco vem o resto. Daqui a pouco vem a vitória, que será através da ressurreição. E mesmo nessas palavras, Deus meu, nós vemos a fé de Jesus. A pergunta por que me desamparaste tem a ver com o fato de ele ter levado os nossos pecados sobre si. Naquele momento o Pai virou o rosto, não olhava mais para ele. O Pai que dissera antes: este é meu filho amado em quem me compraz. O Pai que se deliciava em olhar para ele, ali deixou de ter prazer neste olhar, porque Jesus estava com os nossos pecados sobre si. Não era por causa daquilo que ele era, mas do que ele levava. Os nossos pecados estavam sobre si. O Pai virou-lhe o rosto, mas ele continua chamando meu Deus. Isso indica a confiança. É como quem diz: mesmo estando desamparado, tu ainda és o meu Deus. É evidência da fé de Jesus. No momento mais cruciante, Jesus estava crendo na eficácia daquele sacrifício, de que o Pai o receberia, de que o Pai, através de seu sacrifício, salvaria vidas. Tem aquela passagem muito conhecida de Filipenses, que fala da humilhação de Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, tomou a forma de servo, e humilhado, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quer dizer, ele foi obediente até a morte de cruz, porque ele cria na eficácia do que estava fazendo. Aí diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente. Essa expressão, pelo que Deus o exaltou soberanamente, se refere a ele enquanto homem. Enquanto Deus, ele sempre permaneceu em sua glória, mas em condição humana ele estava humilhado.
quer dizer, por causa de sua obediência, Deus o exaltou. Por causa que ele confiou em Deus até o fim, obedeceu e confiou em Deus, que aquela era a vocação, que aquilo ali era o sacrifício vicário. Deus o exaltou, quer dizer, Deus recolocou sobre ele sua justiça e o elevou acima de todo nome. Vamos continuar o Salmo 22, olha o verso 6. Mas eu sou o verme, a condição de Jesus lá na cruz, e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, e estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que eu livre-o, pois nele tem prazer. As pessoas que zombavam de Jesus na cruz diziam: se Deus é com ele, por que que ele não se salva? Que confie em Deus agora para ele sair da cruz. Mas a confiança de Jesus Cristo era para permanecer na cruz. Era a confiança de que estando ali ele estava nos salvando. Os versos 12 e 13 dizem assim: muitos touros me cercaram, os demônios que foram oprimi-lo ali no madeiro. Fortes touros de Baçã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. No verso 15: a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. A cruz. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam, e repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa, como aconteceu. Mas veja a confiança de Jesus: mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. É uma fé de que Deus o Pai vai reverter este quadro quando tudo estiver consumado. Isso vai gerar salvação, vai gerar irmãos para Cristo, entre os quais ele irá celebrar. No verso 25 diz: o meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Nos versos 27 e 28, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Lá na cruz Jesus cria que o que viria seria a salvação de muitas pessoas. Ele enxergava na cruz o resultado do seu sacrifício, ele confiava na eficácia do que estava fazendo. Nos versos 30 e 31 diz: uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Lá em Isaías, no capítulo de número 53, versículo 11 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Lá na cruz Jesus estava confiando que de sua morte viria para muitos salvação. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Agora veja o Salmo 16. O Salmo 16 fala da ressurreição. É um texto sobre a ressurreição que Pedro atribui no dia de Pentecoste a Cristo. A ressurreição foi o ato de Deus pelo qual ele justificou Jesus. Ou seja, não manteve sobre Jesus a condenação resultante daqueles pecados que ele tomou sobre si quando foi à cruz, porque lá cessou o pecado, como diz Pedro. Porque quando ele terminou de padecer na carne, cessou o pecado, ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, naquele momento em que ele morreu, os nossos pecados
foram não somente tirados dos que agora creem, mas tirados também de Jesus. E na sua ressurreição, Deus, num ato de ressuscitá-lo, o justifica, o coloca diante de si enquanto homem, com um corpo, homem completo, em partes compostas, corpo, alma e espírito. Deus o coloca diante de si e dos homens, com a justiça que ele abandonou quando tomou os nossos pecados. Ela lhe é devolvida, lhe é imputada de novo. Portanto, ali na ressurreição, Deus está justificando o Filho. O Salmo 16 diz assim, a partir do versículo 8, note: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Isso fala da fé de Jesus, a fé de que ele iria ressuscitar, a fé de que a coisa não terminaria na morte, a fé de que ele ali satisfaria o que era necessário para a nossa salvação e retomaria a sua justiça. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha direita, nunca vacilarei. É a fé de Jesus enquanto homem. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousa segura. É a ideia confiante de que ele vai ressuscitar. Versículo 10: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, é a demonstração de confiança de Jesus Cristo, de que ele, ao morrer, não teria o seu corpo deixado ao processo de putrefação, mas seria ressuscitado. Ele desceu às regiões mais inferiores, ele foi ao inferno, onde proclamou a sua vitória, mas sua alma não permaneceria lá. Na ressurreição, o Pai traz sua alma com o seu corpo, a junção, e ele ressuscita. E aqui nós vemos a confiança: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha direita, nunca vacilarei. Jesus, dessa forma, foi justificado pela fé, pela sua fé enquanto morria, em sua obediência passiva. O Pai lhe devolveu justiça pela ressurreição. Vamos ver agora o que está em Isaías capítulo 50. Quando eu ler, alguns irmãos vão se lembrar de Romanos 8. São palavras que agora nós vamos ver que originalmente foram referidas a Cristo, e Paulo passou a referi-las em Romanos 8 ao crente, porque a justificação de Jesus na ressurreição é a nossa justificação pela fé. Isaías 50, a partir do versículo de número 6. As minhas costas ofereci aos que me feriam. Ele está se referindo, portanto, ao momento do flagelo, dos açoites. E a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Aqui a fé. O sacerdote foi que levou Jesus a muita humilhação, como também Pilatos, no tribunal dos judeus, no tribunal romano. Jesus foi reprovado, arrancaram-lhe os cabelos, feriram-lhe as costas, mas ele está dizendo: porque o Senhor Deus me ajuda. Está falando enquanto homem: assim não me confundo, por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. É a fé. Perto está o que me justifica. Veja, Jesus foi justificado também, no sentido não de lhe ser imputada uma justiça que não era dele, mas a mesma justiça dele que ele deixou de lado quando assumiu os nossos pecados. Perto está o que me justifica, é um prenúncio da ressurreição. Estou sendo humilhado agora, mas aquele que me justifica, aquele que vai me justificar, está pertinho.
quem contenderá comigo? Vejam a semelhança com Romanos 8, que daqui a pouco iremos ler. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente, quem é meu adversário? Chegue-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles como roupa se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor, ouça a voz do seu servo. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Jesus ali sendo humilhado, ele via a ressurreição futura. Deus vai me justificar, a justiça que eu deixei vai me voltar, vai me ser trazida outra vez. Perto está o que me justifica. Quem são estes homens para me condenar? Quem contenderá comigo? Agora veja o que Paulo diz em Romanos 8, que é o cântico do crente. Romanos 8, a partir do verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Veja como é semelhante a Isaías. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja o versículo 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Verso 34, quem é que condena? Note como vai falar de ressurreição, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nossa justificação tem a ver com o Cristo ressuscitado, que retoma a sua justiça. Assim como nós, pelo arrependimento e pela fé no valor de seu sacrifício feito a favor de nós, morremos com Cristo. Nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, considera-nos mortos na cruz de Cristo, os nossos pecados lá cancelados, nós nos arrependemos, nós confiamos que foi em nosso lugar. Assim também somos incluídos na sua ressurreição, nos identificamos com Ele na sua morte, e Ele conosco se identifica na ressurreição, e a sua justiça é-nos atribuída. Quando nós dizemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Entenda, esse não é o seu grito, crente, é o grito de Jesus na sua boca. Isso é muito mais maravilhoso do que dizer que é o meu grito, irmãos. Esse grito não é o meu, é aquele de Jesus em Isaías. Ele está nos permitindo falar a linguagem dele. É quando oramos em nome de Jesus: Senhor, me ouve, como se eu fosse Jesus. É quando expulsamos um demônio em nome de Jesus. Não somos nós que estamos expulsando, não, é Jesus. Estamos agindo em seu nome. É quando recebemos o Espírito de adoção que clama Abba, Pai. Abba é o termo que Jesus usava para se dirigir ao Pai. Eu vou falar com a linguagem de Jesus, eu vou falar como se Jesus fosse, é o Espírito de Jesus falando em mim. Não é só porque eu sei destes fatos que eu estou dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou tão identificado com Cristo que o grito dele é meu, a palavra dele é minha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus foi a favor de Cristo, quem será contra ele? Se Jesus confiou em Deus e Deus o ressuscitou, eu estou seguro, por meio da mesma fé, da fé em Jesus, que Deus me aceita através de Jesus Cristo. Agora eu vou chamar a atenção dos irmãos para um detalhe em um versículo que poucos talvez tenham se apercebido. Gálatas 2:20. Diz assim o apóstolo Paulo: eu já estou crucificado com Cristo. Aleluia, a fé é assim. A fé se identifica com Cristo. Se um morreu por todos, todos morreram. Se ele morreu me representando, então tudo que eu era terminou na cruz. Agora eu quero a vida dele para que seja minha.
Eu já estou crucificado com Cristo, o meu eu está lá. Eu já estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu agora participo da sua ressurreição, sua vida ressurreta flui em mim. E essa vida que eu agora vivo na carne, observe, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Não é no Filho de Deus, é a fé do Filho de Deus. Ou seja, nós somos justificados pelaquela mesma fé que Jesus teve na cruz, quando ele aceitou tudo, confiando na eficácia de seu sacrifício, confiando que tudo aquilo ali não seria a palavra final, que ele ressuscitaria. A fé do Filho de Deus. Jesus, de uma certa maneira, não como nós que somos pecadores, precisamos de justiça alheia, a justiça que a ele foi imputada era dele mesmo, que ele deixou para trás quando assumiu os nossos pecados, mas Jesus foi justificado pela fé, porque ele confiou no Pai, o Pai o ressuscitou, o Pai o fez retomar sua posição, e nós temos a fé de Jesus, uma fé como a dele. Não apenas gritamos o grito dele, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós temos aquela fé de Jesus que confia que naquela cruz houve eficácia, que naquela cruz os pecados foram vencidos. Cremos que a justiça nos será imputada, porque Jesus morreu em nosso lugar e nos identificamos com ele. A justiça do Cristo ressurreto será também nossa justiça. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A justificação não é apenas uma coisa que Cristo dá, é uma participação em Cristo. O nosso cântico de segurança não é apenas um cântico de segurança por aquilo que Cristo fez, é o cântico de segurança de Cristo. Nossa fé não é apenas uma fé em Cristo, é a qualidade da fé que Cristo teve, que o Espírito Santo pôde gerar em nosso coração, quando ouvimos o Evangelho e abrimos o coração para que ele o fizesse. A justificação pela fé, irmãos, é portanto um ensino que mostra a nossa máxima união com Jesus Cristo. Vamos ficar de pé.